Olá, agora sim. Então, como ia dizendo, né, nesse momento que nós estamos, né, passando por essa pandemia, estamos isolados, mas aí com muito trabalho. Então, uma maneira da gente pensarmos, né, em organizar nossos trabalhos, nós estamos realizando esse curso aí para realmente sistematizar, para dar aí uma nova, né, uma nova sistematização, enfim, fazer esse trabalho, né, de forma digital e nos aperfeiçoarmos naquilo que a gente sabe fazer, né? Então, sejam todos bem-vindos a essa formação, onde nós poderemos conversar aí um pouco mais sobre essas novas possibilidades, tá bom? Desde já agradeço a todos, a presença de todos, e para continuarmos na nosso dar continuidade no nosso trabalho, vamos passar para o PCNP Rafael. Então, como o Sérgio comentou, nós da diretoria de ensino fizemos alguns levantamentos das possíveis dificuldades que poderiam ocorrer agora nesse processo de distanciamento social. E durante essas 2 horinhas nós iremos ter uma conversa informal, né, um bate-papo realmente, de como desenvolver o tema que nós escolhemos, que é sobre o portfólio digital, de forma mais pedagógica, didática, né? Quando a gente fala em portfólio, a gente imagina N situações, né? Como que poderemos estar utilizando esse portfólio. Dentro da disciplina de arte, nós temos o que nós chamamos de caderno do artista, que nada mais é que um tipo de portfólio também. E esse caderno do artista, ele, na maioria das vezes, é feito ou num caderno de desenho, ou em folhas de sulfite separadas, que depois são anexadas numa pasta catálogo, né? E o que seriam esses documentos, essas folhas? Seriam todas as atividades que a pessoa vem desenvolvendo, né? Então, o portfólio nada mais é que um complemento do seu currículo, por assim dizer. E aí, como que nós iremos passar essa ideia para vocês? Nós temos várias plataformas online, tá? Essas plataformas, elas são gratuitas, você pode fazer o cadastro gratuito, só que para você poder fazer o upload do arquivo para a plataforma, você tem que transformá-lo na extensão que nós chamamos de PDF, que é aquela extensão que a gente recebe aqueles documentos fechados, onde a gente não consegue editar. Mas como que a gente chega nesse documento PDF finalizado? Então, a ideia é mostrar para vocês a utilização do Microsoft Word para a criação desses portfólios, tá? Então, só compartilhando aqui a tela. Apareceu o Word, certo? Então, nós iremos utilizar o arquivo do Word normalmente. Muitos utilizam apenas para fazer o registro do texto, mas nós iremos utilizar para colocar links, hiperlinks, colocar imagens, colocar fotos, colocar gráficos. Então, a gente pode estar utilizando para colocar todas as informações necessárias que nós precisamos. Para facilitar o nosso trabalho, eu sugiro trabalharmos com caixas de texto, né? Se a gente for digitar aqui, vai chegar num momento em que o texto vai dar continuidade na linha de baixo e é um documento normal como qualquer outro. Para a proposta do portfólio digital, nós primeiro precisamos configurar o arquivo do Word para que nós possamos utilizar melhor o espaço dele. Porque o que acontece? Visualmente falando, ele possui uma margem de texto de 2 centímetros em cada
lateral e na parte superior e inferior. Então, a folha, normalmente, ela tem 21 centímetros de largura por 29,7 de altura, que é o tamanho de uma folha A4. Só que se a gente descontar 2 centímetros de um lado, 2 centímetros do outro, 2 centímetros em cima, 2 centímetros embaixo, então a gente vai ter uma folha de quase 16 centímetros por 25. Então, quer dizer, ela fica bem menor na área de digitação. Então, para isso, nós vamos aqui em Layout, selecionaremos o Layout, vamos na opção de margens, e a gente vai optar por uma margem estreita. Repara o seguinte, está vendo onde está o cursorzinho com o marcador aqui na folha? Quando eu seleciono a margem estreita, ele automaticamente já foi para um canto mais superior esquerdo. Então, quer dizer, a área de utilização da folha já ficou bem maior. Então, agora ele tem 1 centímetro de lado e 1 centímetro de altura de margens. Para que nós possamos inserir o texto que a gente deseja, inicialmente a gente vai ter que colocar uma caixa de texto principal. Então, a gente vem em inserir, caixa de texto. A gente vai desenhar a caixa de texto. Ela já vai aparecer aqui para mim o tamanho mínimo dela. Eu clico nessa caixa de texto, venho no canto inferior direito e eu vou arrastar. Vocês conseguem perceber que foi criada uma linha verde marcando o limite da folha. Então agora, aonde está essa caixa de texto, é o limite que eu posso colocar as informações dentro. Até aqui alguma dúvida, pessoal? Aí, vamos tocando. Podemos ir? Ok. Rafael, Então, sim. dá para você repetir de novo? Entra no layout e depois vai no inserir? Não, entra no layout primeiro. Vamos lá de novo. Entra no layout, margens, margem estreita. Pronto, já diminui a margem do arquivo. Agora eu vou inserir, caixa de texto, desenhar a caixa de texto, e aí eu faço a inclusão dessa caixinha de texto aqui no arquivo. Certo? Lembrando que essa formação está sendo gravada e depois ela vai ficar disponível no YouTube, tá, pessoal? Então, eu já tenho a base do nosso documento. Então, vamos supor, eu vou querer colocar um título nessa página. Vou novamente inserir, caixa de texto, desenhar a caixa de texto, vou posicionar a minha caixa de texto onde eu desejo e vamos colocar aqui. Informação de portfólio digital. Página inicial, a gente ajusta a letra, ajusta o tamanho da letra, não tem problema. Eu quero uma letra maior, quero ver como que ela fica, quero saber como que é o tamanho dela numa folha real. Então a gente pega, ajusta aqui para o zoom de 100%, a gente tem uma visão de como vai ficar o texto no espaço. E aí, por que eu sugeri colocar uma caixa de texto dentro de outra caixa de texto? Porque se algum momento acontecer de vocês necessitarem editar a página, vocês conseguem pegar a caixa de texto e mudar de lugar. É muito mais fácil do que você tentar utilizar os recursos padrões do Word para inserir uma imagem, inserir um texto num espaço que não dá. Então, por exemplo, eu quero colocar aqui
uma imagem. Então, vou novamente desenhar a caixa de texto. Dentro da caixa de texto, eu vou inserir uma imagem do dispositivo. Aí eu coloquei já a imagem aqui dentro. Ah, mas essa imagem está muito pequena, eu quero mudar. Então, eu aumento aqui a caixa de texto dele. Clico na imagem. Sempre no canto da imagem, pessoal. Nunca pega e faça isso aqui, ó. Tá vendo? A imagem, ela distorce. Então, se a gente pegar no cantinho inferior e puxar na diagonal, ela vai esticar por igual. Então, ela não estoura a imagem. Então, o que a gente percebe? Muitas vezes, quando as pessoas inserem fotos no arquivo, ela coloca a foto e aí ela tenta esticar na vertical e na horizontal, e aí a foto fica com aquelas pessoas parecendo aquelas imagens bizantinas, magras e esguias, ou então parecem anões de jardim, gordinhos e baixinhos. Agora vamos supor, eu quero tirar dessa imagem as nossas fotos aqui, ó, a foto minha, a foto do Sérgio, o horário. Eu quero ficar só até aqui a informação do portfólio digital. Clico com o botão direito do mouse em cima da imagem, venho em cortar, tá vendo aqui o botãozinho cortar, seleciono, repara que em volta da imagem apareceram esses ícones pretinhos. Então, eu vou pegar aqui a imagem e vou cortar, ó. Pronto. Então, eu já fiz até uma edição na imagem do que eu precisava, tirando aquilo que eu não queria, deixando o que eu preciso. Ah, Rafael, mas eu não gostei, eu quero colocar de volta a foto dos apresentadores. Como que eu faço? Eu tenho que deletar o arquivo e colocar de novo? Não. Basta clicar de novo com o botão direito em cima do mouse e em cortar novamente. Repara que aqui embaixo, ó, ficou a imagem acinzentada. Então, essa informação é para me mostrar que tem mais coisa na imagem que eu não estou enxergando. Então, aí o que eu faço? Eu pego aqui o cursorzinho e puxo de novo para o tamanho que eu quero. Bem, então vamos dar continuidade. Então, por que eu falei da caixa de texto dentro de outra caixa de texto? Vamos supor que eu quero colocar a informação da formação hoje do lado da imagem, aqui do lado. Então, o que eu faço? Eu diminuo a minha caixa de texto, vou inserir uma nova caixa de texto, desenhar, coloco novamente, aí eu ponho aqui o texto. No dia de 11/9/2020, ocorreu pelo Teams uma formação sobre portfólio digital realizado pelos PCNPs Sérgio Lima, Geografia, e Rafael Pedretti, Arte, para os profissionais das unidades. Então, olha só, já consegui colocar o texto aqui. Mas olha como é que fica. Ele fica equilibrado, a imagem com o texto fica equilibrado? O que vocês acham? Hein, pessoal? Estou abrindo a palavra para vocês. O que vocês acham? Estética, né? Ele ficou feio, não ficou bom. Fica estranho, né? Fica uma imagem grande, uma caixa de texto grande do lado, com uma área de respiro, né? Que é essa parte branca aqui, muito grande,
Então, o que eu vou fazer? Eu vou querer dar uma editada nessa parte aqui do portfólio. Então, eu venho na caixa de texto, eu diminuo ela, eu posso tirar a caixa de texto aqui no momento, vamos supor, eu coloco ela aqui embaixo. Para poder melhorar, então, eu vou aumentar aqui a nossa imagem, para dar um impacto maior. Sempre respeitando o espaço da caixa de texto. Aí eu vou colocar essa segunda caixa de texto aqui embaixo, olha só. Melhorou? Melhorou, ficou muito bom. Sim. Bastante. Então, o que acontece? Esse recurso do Word, ele permite que vocês possam fazer todas essas alterações sem problema nenhum. Vocês podem falar assim, ah, mas é muita caixa de texto, eu quero tirar essas caixas de texto. Opa, então podemos fazer assim, ó. Aqui no texto, aqui em cima, ó, eu venho na caixa de texto, eu seleciono ela, botão direito do mouse, vem aqui embaixo, ó, formatar forma. Eu quero tirar essa linha de volta dessa caixa de texto. Eu venho em linhas, sem linha, ó lá, já tirei. Então, a pessoa que pegar o documento e olhar, nem sabe que aqui tem uma caixa de texto. Ah, eu quero aqui da imagem da foto, eu quero colocar um fundo de outra cor. Então, formatar, preenchimento. Aí eu vou colocar lá um azul, por exemplo. Então, eu já coloquei uma cor de fundo na caixa de texto. Ah, eu quero tirar a linha sem... Perdão. Aqui de novo. Sem linha. Pronto, eu tirei a linha de volta. Aqui embaixo eu quero colocar uma outra linha para poder dar destaque nessa caixa de texto. Formatar. Seleciono a caixinha. Formatar. Aí eu venho aqui no canto direito. Eu vou colocar essa aqui, por exemplo. Mas ficou muito pequeno, eu não consigo enxergar. Então aí a gente aumenta a largura dela. Então esses recursos sempre estiveram no Word, mas poucas pessoas o utilizam. A outra sugestão que eu dou para vocês, pessoal, é que quando vocês forem montar o portfólio, esse portfólio ele pode ser da seguinte forma. Ele pode ser destinado a uma disciplina. Então, por exemplo, um portfólio só de geografia, um portfólio só de matemática, um portfólio só de história. Ou eu posso fazer um portfólio somente da sala. Então, um portfólio somente do 6º ano, do 7º ano, do 8º ano. Então, eu posso montar N tipos de portfólio. Para o MMR, por exemplo, vocês também poderiam montar um portfólio desse tipo. Com as ações, as fotografias, os textos. Quando vocês fazem as reuniões com a equipe gestora, com os alunos, com os professores, com os pais, vocês também podem colocar essas informações aqui. Sérgio, o que nós podemos mais colocar no portfólio? Que tipo de assuntos? Então, Rafa, falando nessa questão de portfólio, a gente pode considerar aí, né, várias maneiras para você trabalhar. Você pode colocar, além de fotos, imagens, você pode, por exemplo, colocar uma produção de alunos, né? Você pode colocar imagens relacionadas, né, com o cotidiano da escola. Enfim, você pode explorar muita coisa, né? Mas a ideia do portfólio, né, sempre foi e sempre será
de um material para você organizar, para você sistematizar todo o seu trabalho e, ao mesmo tempo, você enxergar, você conseguir ter a visão aí do que pode ser melhorado, do que, né, precisa ainda ser atingido, enfim. É um instrumento para que você coloque, né, todo o seu cotidiano aí, todo esse material, sempre revendo, sempre buscando aí outras possibilidades ou buscando aí outras maneiras de trabalhar, se aquela maneira deu certo, se aquela maneira não deu certo. Então, a ideia de portfólio, né, na verdade, é assim, as imagens, as fotos, né, as produções que são colocadas, muitas vezes servem para o professor realmente refletir sobre o trabalho, né? O que pode melhorar, de repente, o que não deu certo, enfim, posso retomar esse assunto. Então, portfólio, né? A ideia do portfólio é realmente essa, é você utilizá-lo como um instrumento e, ao mesmo tempo, além de, né, você revisitá-lo, ver as possibilidades aí aonde pode ser melhorados e o que realmente deu certo ou não, ok? Na verdade, se torna um histórico, né, das ações, né? E assim, pessoal, vocês estão percebendo que eu estou mexendo no arquivo porque eu cometi um erro. A intenção de quando for trabalhar com Word é já colocar um monte de páginas uma embaixo da outra, para que vocês possam estruturar um único documento do começo ao fim. Então, por exemplo, se o portfólio vai ser destinado a uma determinada disciplina, eu monto um único arquivo do começo ao fim daquela disciplina. Se o portfólio está sendo destinado a uma determinada sala, eu monto um único documento do começo ao fim, contendo as informações daquela sala. Porque na hora que a gente for para o próximo passo, fica mais fácil para poder montar o documento final. Então, vamos só retomar um passo. Abri o Word, já apareceu a primeira tela. Eu vou dando Enter e criando outras folhas. Tá certo? Então aqui, por exemplo, eu tenho 5 folhas. Então eu já deixo o documento mais ou menos pré-ajustado para que nós possamos montar toda a nossa estrutura. Então, a primeira folha, a introdução do portfólio. Aí, igual o Sérgio comentou, né? Por exemplo, o professor, ele fez uma atividade com os alunos. Qual é a orientação que a unidade escolar está passando para esses professores? Que pelo menos exista um arquivo raiz para que o professor consiga entender qual foi a atividade que foi mandada para os alunos. Porque quando o professor entregar esse portfólio para a gestão da escola, ou quando o professor ele colocar esse portfólio à mostra, né, divulgar esse portfólio para os alunos, divulgar esse portfólio em ATPC, ele precisa saber qual foi a atividade disparadora para depois analisar as respostas e as devolutivas dos alunos. Então, a gente vai pegar aqui uma proposta que o Sérgio criou. Só achar aqui o documento, só um momentinho. Contendo o material que ele trabalhou com os alunos. Que a gente quer dar uma adiantadinha. Então, já para ir para os próximos passos, para a gente poder explicar mais algumas coisas. Então, ó, tem o texto do cabeçalho. É uma atividade destinada ao 5º ano. Aí, junto com essa atividade, o professor
ele tem que apresentar duas imagens. Então, uma imagem está aqui. E a segunda imagem está aqui. Aí nós temos aí dá vontade de viajar, Rafael, essas imagens aí, pelo amor de Deus. Aí a pergunta aqui do Sérgio, né? Que o Sérgio montou de acordo com a situação de aprendizagem. Então nós temos que série que ele se destina, é uma atividade para o 5º ano, qual é a unidade temática, quais são os objetos de conhecimento, quais são as habilidades e aqui o que é, Sérgio? É o enunciado mesmo, né? Na verdade, depois da unidade temática do objeto das habilidades, aí vem todo o desenvolvimento da atividade. Né? Então está aqui. Então, por exemplo, eu posso colocar, vamos supor, um link de um site para os alunos conseguirem visualizar. Então, eu posso pegar, por exemplo, na internet, vamos supor que Coloca novaescola.org.br. novaescola.org.br? Isso, www.novaescola.org.br. Então tá. Então eu criei aqui também o link. O que é legal, o que é interessante, é que quando você transforma esse arquivo num arquivo digital, mesmo quando você for visualizar ele como portfólio, o link vai estar funcionando e você vai conseguir ser direcionado para a página. Então, o link não funciona apenas no Word. Ele vai funcionar também como portfólio digital. Para saber mais, acesse. Então, a gente seleciona o texto, vai em justificado, aqui em cima, para ele poder ficar alinhado, principalmente por aqui, ó, que a palavra cidades históricas está quebrado, né? Então a gente ajusta. Ele já vai alinhar do lado esquerdo e do lado direito, né? Ele já vai dar uma distribuição melhor para o texto. Então, visualmente, fica melhor de se assistir, de ler, de visualizar. A gente vai tirar as linhas. Formatar. Então, visualmente, a gente só vai enxergar as margens externas. Então, visualmente, o documento ele fica limpo, né? Ele fica equilibrado. Eu poderia, por exemplo, pegar esse texto aqui, tirar
daqui, por exemplo, puxar uma imagem embaixo da outra, e aí o texto eu posso tentar colocar aqui, ó. E aqui embaixo eu posso colocar mais uma outra foto, por exemplo, que tem a ver com o assunto que vem a ter com a atividade. Então, o professor ele tem total liberdade de montar o layout do documento da forma como ele quer, utilizando inserir caixa de texto, desenhar caixa de texto, inserir imagem desse dispositivo dentro da caixa de texto. E aí, na hora que a gente finaliza todo o documento, a gente vai ter que subi-lo para o site em questão. Deixa eu só montar o documento com o restante do material que o Sérgio criou. Identifique quais seriam os tipos de atividades apresentadas. Inserir, caixa de texto, desenhar, cabeçalho. Opa, página inicial. Vamos aumentar a letra. Inserir, caixa de texto, desenhar. Então, aí para poder pegar, por exemplo, o arquivo da imagem, eu quero que todas as imagens dessa página sejam do mesmo tamanho. Eu venho na caixa de texto, Ctrl C, Ctrl V, eu criei uma segunda caixa de texto. Vou lá pegar a segunda imagem que eu quero. Já substitui ela. Só que a gente repara o seguinte, que a imagem ela está pequena em comparação à outra, certo? Então a gente pode dar uma aumentada no layout dela para que o estudante ele possa enxergar no documento e quem for acessar depois online também consegue visualizar o documento. É a última da página. Vou ajustar aqui um minutinho. Prontinho. Então, já temos um documento com 3 páginas. Lembrando que a primeira página sempre vai ser a identificação do documento. A segunda página já pode começar com as informações das atividades, se for o caso da atividade de aluno, ou se for documento da unidade escolar,
uma introdução sobre o que é o documento, explicando do porquê da existência desse documento. Porque a gente sempre tem que ter ideia do seguinte: as pessoas que vão pegar o material para ler não foram as mesmas pessoas que criaram o documento. Então é importante explicar, ter uma apresentação para que as pessoas possam entender do que o documento trata. Alguma dúvida, pessoal? Só criar mais 2 folhas aqui para ter um documento com mais páginas, para vocês verem como ele funciona virtualmente falando, tá certo? Então aí nós já temos aqui a ficha de atividades, que é a continuação da informação. E aí, na última página, nós temos a referência bibliográfica. Então, pronto. O arquivo fechado, ele vai ficar desse jeito. Primeira e segunda página, terceira e quarta, e a quinta página de fechamento. Aí o que eu tenho que fazer? Depois que eu criei o documento, eu vou em arquivo, salvar como, procurar. Ele vai estar marcado para salvar como documento de Word. Mas se eu salvar ele como Word, eu não consigo depois fazer o upload dele para o site em questão. Mas é importante a gente ter um documento do Word, porque se futuramente a gente precisar editar o documento, inserir mais coisas no documento, você tem o documento raiz, tá certo? Então, é importante criar o documento raiz, doc raiz, salvar na área de trabalho, e arquivo, salvar como. Fala, Silvio. Levantou a mãozinha, fale. Ah, tá. É só uma diquinha rápida aí. Na hora que você deu o Ctrl+C, Ctrl+V lá, dependendo de como está o formato, às vezes quando dá o Ctrl+V, ele desaparece. Ele vai para um outro lugar, você tem que ficar procurando onde que está. Se o texto tiver o arquivo tiver muitas páginas, né? Então, eu acho que o mais bacana aí seria dar um Ctrl+D, que ele duplica a imagem no mesmo lugar. Ok, só que a gente está usando caixas de texto dentro de caixa de texto, tá certo, Silvio?
Só lembrando disso. Ah, tá. O documento ele tem uma caixa de texto raiz, que é a caixa de texto padrão dele. Né? Só voltar aqui para você visualizar. Ele tem a caixa de texto principal, que é essa caixa de texto aqui de fora, que nós inserimos. E depois cada item, cada ícone está dentro de uma outra caixa de texto. A sugestão que eu dei de criar dessa forma é que, por exemplo, se você precisar editar o arquivo, você consegue mudar a caixa de texto de lugar. Entendeu? Consigo diminuí-la e esticá-la. Ok. É que eu estava me referindo à imagem. Ah, tá. A caixa de texto da imagem. Entendi. Então, salvar como, procurar, salvar ele como PDF. Então, e aí no PDF, o que vai acontecer? O arquivo ele vai ser estruturado de uma forma que ele não desconfigure. Então o arquivo ele vai ser criado numa forma que ele não desconfigure. E aí aqueles links que foram criados, eu consigo acessar através dele. Ó. Ele já disponibiliza o acesso para as pessoas pelo link do material. Então, se eu tiver online, eu vou conseguir acessar os links que a pessoa indicou. E aí, o que eu vou fazer com esse arquivo de PDF? Né? A gente vai usar agora na plataforma digital. Só vou parar de compartilhar a tela aqui para poder abrir a tela da internet para vocês verem, só um momento. Já mudou a apresentação, né? Ok. Então, pessoal, conforme a gente falou no início, né, que o Sérgio comentou e a gente estava falando, existem várias plataformas que podem estar utilizando esses arquivos em PDF para transformar num documento digital em forma de revista, em forma de portfólio. Eu vou apresentar para vocês a utilização do Isso, porque foi a primeira plataforma que eu tive contato há 4 anos atrás. Então, foi uma das primeiras plataformas que eu consegui encontrar na época para desenvolver um trabalho para a diretoria de ensino. E eu gostei, achei legal a utilização dela, é de fácil utilização. E vocês verão como que pode ser feito. Lembrando que todos esses sites é necessário fazer um pré-cadastro, esses cadastros são gratuitos. Vocês podem utilizar sua conta de Facebook, por exemplo, para facilitar o cadastro, ou utilizar o seu e-mail. E, basicamente, o que nós iremos fazer? Nós iremos na opção de adicionar o conteúdo, que é onde a gente vai poder criar o documento virtual. Então, criamos o conteúdo, vai aparecer uma tela base, quase todos têm esse mesmo tipo de tela. Se você quer fazer o upload através do seu computador, através do Dropbox, através do Google, né? Então, como o documento ele está aqui no nosso computador do meu Drive,
Está aqui o documento, ó, o documento raiz. Ele vai fazer o upload do arquivo, a gente vai criar um nome. E eu já tenho uma prévia de como vai ser o documento na internet. Então, eu posso clicar na seta para passar as páginas. Eu posso usar a visualização full screen, de como seria o documento na íntegra, né, para ter uma visão geral dele. E eu seleciono o tipo de documento. Se estamos falando que esse material ele vai ser um portfólio, então a gente salva ele como um portfólio, né, como outros tipos, corporativo, manual, institucional, portfólio, etc. Então ele vai ser vinculado dessa forma no sistema. E aí eu vou lá em publicar. Ele vai me mostrar a versão de desktop e de smartphone. E eu posso escolher uma carinha de fundo para poderem visualizar. Em que página vai começar o arquivo, sempre deixar como a primeira página. Sempre deixar como página dupla, daquela forma que nem livreto, que nem revista. E beleza, já está feito. Então, vou nas minhas publicações e ele já está disponível aqui, ó. Por gentileza, deixa eu abrir aqui um documento do Word, que eu não sei se eu vou conseguir... Todo mundo tem acesso ao chat? Eu não, Rafa, eu tô sem. Sim. Eu tô sem acesso. Tá, então deixa eu tentar uma outra coisa então, só um momento. Rosana quer perguntar alguma coisa. Fala, Rô. Sem ligar o... Estava falando sem ligar. Aí ficou em PDF, Rafa? Ele ficou em PDF. Ah, legal. Agora o arquivo ele fica em PDF, ele fica Ah, online e você pode passar legal. o link para qualquer pessoa. Então, o link em Ah, questão, entendi. É pelo link. Ah, o link em questão vai ser esse aqui, legal. ó. Deixa eu... cancelar e compartilhar de novo. É, tá. Aqui. Ó, o link é esse aqui, ó. http Ah, tá. Olha, legal. isso.com/dermiracatu/docs/doc_raiz. Copiem esse endereço e tenta abrir no navegador de vocês. Aqueles que estão no computador, tenta abrir uma página de internet com esse endereço. Por favor. Deixa eu tentar aumentar a tela aqui para... Então, tá bom. E tá, ó, vamos ver. https://
isso, com 2 S's e 2 U's, .com/dermiracatu/docs/doc_raiz. Veja se vocês têm acesso a esse documento virtual. O que é interessante é que você, enquanto professor, você, enquanto gestor, vocês podem criar um cadastro da unidade escolar, por exemplo, e colocar em todos os portfólios que vocês forem recebendo dos professores no mesmo lugar. E aí, através desses links, desses endereços eletrônicos, os alunos podem ter acesso ao material, os pais, vocês enquanto professores, a comunidade escolar. Então, é interessante justamente isso. É possível compartilhar o documento sem ter que ficar fazendo download do arquivo e mandando para as outras pessoas. Porque para você poder fazer o download do arquivo, aí você teria que pagar o programa, entendeu? Como ele é gratuito, ele não permite que você faça o download do arquivo enquanto documento digital. Rafael, ele caiu numa plataforma do Temário, tá correto? Ele caiu numa plataforma do Temário? Deixa eu ver, só um minuto. O meu Vamos caiu fazer certo, Rafa. O meu caiu certinho no portfólio. Eu tô tentando aqui, espera um minutinho. Deixa eu ver, peraí. Parece uma revista. Você clica na seta, ele vira a página. Uhum. Muito E legal. o que é legal é que esse tipo de endereço... Oi? Comigo, ok. Rogério. Ok, beleza. O que é legal é que você pode compartilhar esse endereço também pelo celular. Então, no celular, você vai ter essa mesma visualização se você usar o celular em modo paisagem, que é com ele deitado. Uhum. Eu Só que, viu, Rafa? Ele vira também, ele acaba sendo também um hipertexto. Sim. Porque é uma página que é gratuita, né? Uhum. Então, ela fica aparecendo aqui as propagandas de outras coisas, mas a página que ocupa mais espaço na página é o portfólio. Muito legal, Rafa. Então, quando você seleciona full screen, pouco espaço fica com a propaganda. Deixa eu ver. Eu fiz isso, a propaganda, ela sumiu, depois voltou, agora sumiu de novo. Mas ficou melhor. Eu consegui também, estou na tela direta. Aí, ó. Ó, estou compartilhando a tela com vocês. A minha tá assim agora. Legal. Então, olha só, ele vai ter uma barra aqui embaixo com a quantidade de páginas que o documento tem. Isso. Então, o nosso documento ele tem 1/5, então eu sei que o documento no total tem 5 páginas. No canto direito inferior, nós temos uma outra barra com um botãozinho menos e um botãozinho mais, que é o zoom. Então, eu consigo dar o zoom no documento. E olha só que interessante, quando eu falei para vocês do hiperlink, na hora que eu vou... no documento, ó, na hora que eu vou no link, ele já vira a mãozinha e fala para mim, ó, isso aqui é um link que você pode ser direcionado lá para a nova escola.
E olha só, já fui direcionado para o arquivo do documento. Legal. Se eu tiver um vídeo do YouTube, por exemplo, um link do vídeo do YouTube, um link do vídeo do Facebook, ele já vai me direcionar para o lugar. Oi? Ele apagou aqui para mim tudo agora e está pedindo para eu criar uma conta ou me conectar com o Facebook. Que eu acho que eu não consigo mandar a foto para você aí, mas... Tá. Mas alguém aconteceu isso, pessoal? Vou criar a conta para ver, vamos ver se dá certo. Então, na verdade, se não era para acontecer nada disso, porque como o link é externo... Pois é. O meu também tá assim. Eu come back, Facebook ou Google. É. Ele pede uma conta. Vocês deram um back? Vocês pediram para voltar a tela, é isso? Não. Tava como a sua aí, tava inteira. Foi direto. É. Ah, tá, entendi. Mas, ó, eu conectei com o Facebook, ele voltou, agora voltou para o portfólio, tá aqui novamente. Entendi. Então, eu estou conectada agora com uma rede social aqui nele, né? É isso? Isso. Tá. Eu dei um... Eu voltei e voltou para o portfólio de novo. Entendi. Ele tá intermitente, né? Sim. É. Uhum. Mas o que é importante é que a gente está vendo o documento aqui, né? Isso aqui eu acho legal. Então, por exemplo, para vocês poderem ver um documento mais consistente, né, um documento que tenha mais informações para vocês poderem visualizar o que dá para se fazer. Deixa eu só mostrar uma outra coisa aqui para vocês. Durante o ano de 2017, o Kaoro, enquanto PCNP, junto com a supervisoria de NILD, fizeram um trabalho de levantamento do portfólio das ações das escolas junto aos grêmios. Não sei se vocês se recordam disso na época. E aí nós temos aqui o portfólio que foi criado na época. Então nós temos a capa, nós temos 101 páginas de documento, então compilando todas essas informações que as unidades escolares mandaram para a gente, criou-se esse documento no ano de 2017. Então nós temos aí uma apresentação explicando quem é o grupo, né? E aí nós temos as ações das unidades escolares. Nossa, ficou muito legal. Então, olha só como visualmente fica bonito para que vocês possam ter uma ideia do que dá para se fazer. Aqui, única e exclusivamente, ficou em destaque as fotos de um pequeno texto, né? Só que o que seria interessante seria que o texto fosse mais explicativo. Esse tipo de portfólio. Então, por exemplo, nessa unidade escolar, projeto Gestão Democrática. Ações incentivadas pela secretaria, propõe a participação democrática, tal. Beleza. Mas em que momento foi tirada essa foto? Em que ação foi tirada essa foto? Então, falta esse tipo de informação. Então, tudo que vocês puderem colocar de informação para poder incrementar, para poder não somente incrementar, mas o documento ficar mais completo, é importante. Igual, por exemplo, a ação feita pela equipe de humanas, né? O trabalho do patrono, né, Sérgio, que foi feito. Algumas unidades escolares mandaram essa informação para a gente. Mas foi muito pouco, né, Sérgio, que mandaram na época, né? Foram 5 escolas apenas que mandaram. Patrono Escolar Memórias, né? Era um projeto sobre memórias. E era lá no CRE Mário Covas. Os materiais foram encaminhados, inclusive, lá para o CRE Mário Covas. E acho que das nossas escolas, apenas 5 encaminharam. Né? Então, por exemplo, a gente recebeu um material, e aí nós temos aí, por exemplo, na Escola José Muniz,
um exemplo da ação que aconteceu, que foi uma entrevista com José Márcio Teixeira e Luiz Márcio Teixeira, filhos do patrono. Legal, a informação tá legal, mas em que data que aconteceu essa entrevista? De que ano? Ah, o ano é de 2017, tudo bem. Mas de que data? Entende? Então são informações que muitas vezes podem passar despercebidas pela gente, que são importantes estar no portfólio, porque justamente a ideia do portfólio é que ele seja contínuo. Então faça um documento para o ano de 2019, faça um documento para o ano de 2020, faça um documento para o ano de 2021, porque o que acontece? Quando a gente fala da área de humanas, que a gente fala da importância dos registros, a importância das informações históricas e geográficas, dos costumes daquela região, daquela localidade, você tem um documento mostrando essas informações. E isso fica para a posteridade. É ou não é, Sérgio? É justamente isso, Rafa. Eu acho que a ideia de portfólio, quando a gente pensa em fazer um portfólio, as informações precisam estar claras, não é somente as imagens. É interessante colocar o título, né, a data, o título, e aí você está passando esse pequeno resumo, a síntese do que aconteceu. Não precisa ser um relatório de 10, 15 linhas, mas 4, 5 linhas do que aconteceu, né? Então, além dessas fotos, um pequeno registro que fale sobre a foto e, de preferência, com data. Igual aqui, ó. É legal na escola ter na legenda também da foto, ter a data que foi tirada aquela foto, né? Colocar, às vezes, citar também quem estava na foto, se era uma sala, se era uma turma, não sei. Né? É bacana. Exatamente. Igual, o texto em cima aqui está falando, ó, iniciativa realizada nas turmas do 6º e 9º ano e 3ª série do ensino médio. E aí embaixo tem uma foto com a informação, estudantes participando da proposta. De qual sala? É o 6º, é o 9º ou o 3º? Qual proposta? Né? Se é a proposta do projeto, mas qual proposta do projeto? Qual que era a atividade em questão que o projeto estava pedindo para ser feita nesse momento? Então, tudo isso, pessoal, são detalhes que são importantes, né? Então, a gente tem esse tipo de portfólio aqui, que é o portfólio com os registros de atividades. Eu posso ter um outro tipo de portfólio, e seria mais ou menos esse portfólio que nós fizemos, que a gente chamou de recomendações pedagógicas, quando criamos a Batalha do Conhecimento no ano passado. Então, olha só a situação. Foi feito todo um trabalho, né, da mesma forma que as unidades escolares desenvolvem seus projetos, tem lá o tema, sarau, feira de ciências, tem o nome do projeto que está encabeçando o desenvolvimento das ações, e aí eu recolho todas essas informações para poder criar o portfólio. E no caso da diretoria de ensino, nós criamos o nosso portfólio sobre a primeira etapa da Batalha de Conhecimento. Então, nós criamos 3 documentos específicos. Um documento só para o ensino médio, um documento só para o ensino fundamental e um documento contendo as 2 informações. Então, olha só a situação. Vou apresentar só para vocês enxergarem a ideia da estrutura. Então, nós temos a capa com o nome do local a que pertence, então a diretoria de ensino, a que cidade ela pertence e quando que o documento ele foi finalizado, quando ele foi estruturado e chegou na finalização. Então, foi em novembro de 2019. Só que esse documento já estava sendo produzido desde março. Entenderam? Então, eu não preciso colocar de tanto a tanto, de março a novembro. A gente pega a última data, que foi o fechamento. E aí, uma pequena
apresentação do que foi o projeto, do que foi a ideia. Aí alguns comentários sobre o desenvolvimento do projeto. Por que o projeto foi pensado para ser trabalhado dessa forma? E aí a explicação da análise das atividades. Aí nós temos um quadro contendo as habilidades que foram utilizadas para o desenvolvimento das atividades. Em cima dessas habilidades também foi analisado a matriz das referências de habilidades de língua portuguesa do SAEB. Então, as habilidades básicas foram levantadas pela equipe de humanas. Essa parte do SAEB foi levantado pela Simone, que ela deu um apoio para a gente fazendo esse levantamento. E aí depois nós temos as questões. Então nós temos a segunda questão, com a apresentação da análise da atividade. Nós temos o enunciado com as respostas, a resposta que era correta, no caso de uma atividade de múltipla escolha. Então, o professor pode mandar uma atividade para o aluno, que é uma avaliação de múltipla escolha. Então, é importante ter as alternativas para que quem pegar o documento e ler, conseguir entender o que foi perguntado, quais eram os distratores, qual era a resposta correta. E depois disso foi feito o quê? Uma grade de correção. Nós analisamos todas as respostas, vimos o que o aluno respondeu, o que ele poderia ter respondido, por qual motivo ele escolheu aquela alternativa. Conseguimos, na época, criar um gráfico, pegando o total de alunos que participaram e quantas respostas foram certas, e erradas, o grau de dificuldade da questão, e aí uma sugestão para poder trabalhar essa habilidade da atividade. Então aqui a gente já também preparou uma espécie de plano de recuperação para o professor. Estou mostrando essa proposta não falando para vocês fazerem igual, mas que seria importante ter essas etapas. A pergunta, as alternativas, a habilidade que foi trabalhada, a devolutiva dessas respostas, né, para o professor saber qual é o grau de aprofundamento e aprendizagem do seu estudante, e aí depois uma proposta de recuperação dessa habilidade. E aí quando a gente fala aqui no link, olha só, eu tenho um link aqui do YouTube. Eu não sei por que não tá ativando o link aqui agora, mas eu conseguiria clicar no link aqui e já ser direcionado para o YouTube para assistir o vídeo. Deixa eu ver uma outra situação. Aqui, o documento em PDF que foi utilizado. Esse material foi apresentado para o aluno PDF, foi mostrado o documento real para ele poder ler. Então, nós temos aqui os links para que a gente possa saber qual foi o documento que ele teve em posse para fazer a atividade. Então, a ideia de portfólio, professores, é justamente essas, é reunir todas essas informações para que você tenha um passo a passo do que foi trabalhado, do que foi desenvolvido, e para que vocês também possam ter ideias, caso futuramente reapareça essa dificuldade, para vocês já terem uma noção do que foi feito na época em que apareceu pela primeira vez e como conseguiram sanar a dificuldade. Referente a essa parte técnica, parte de programa, tem alguma dúvida, pessoal? Tranquilo, Rafael, obrigado.
Então, lembrando, nós usamos o Word, que é um programa que todo mundo tem no computador, que todo mundo tem um certo domínio, né, sabe como funciona. Só utilizamos alguns outros recursos que estavam lá, que nós não costumamos utilizar. Salvamos o arquivo em PDF e aí subimos esse arquivo para um site que hospedaria ele e transformaria ele num arquivo digital. Apenas isso. E nessa parte técnica, já finalizamos no momento. Então, nós teríamos agora a troca de ideias, as perguntas. Nós gostaríamos de ouvir vocês para justamente a gente saber aonde a gente pode estar ajudando mais dentro dessa temática de portfólio. Ok? Sérgio, podemos abrir a palavra, certo? Sim, por favor. As dúvidas podem colocar em questão, né? Ou então escrever aí no chat, que a gente vai procurar esclarecer. Rogério falando, eu só tenho um problema aqui com relação ao Word, inserir página, depois de você ter feito a primeira é meio complicado, né? Então você já tem que prever, talvez, a quantidade de páginas, né? Até conseguir inserir página, mas já é um pouquinho mais complicado. Então, na hora de montagem, já tem que mais ou menos contar, né, quantas páginas a gente vai usar, né, para a gente não ter muitos problemas, né, que é bem difícil inserir depois. Então, Rogério, para sanar essa dificuldade, é que eu fiz errado. Eu peço desculpas. O interessante seria abrir o documento do Word e já colocar pelo menos umas 3, 4 páginas. Na hora que você perceber que você está na penúltima página, já vai inserindo outras, porque a partir do momento que você coloca a caixa de texto, realmente dá essa dificuldade. Então, para facilitar o trabalho de vocês, abrem o arquivo do Word, coloca 3, 4 páginas, uma embaixo da outra, e aí vai acrescendo de acordo com a necessidade de vocês. Lembrando que o arquivo ele tem que fechar com a última página preenchida, tá? Senão ele vai ficar com uma página em branco no final do documento. Mais alguém, pessoal, por favor? Verinha, Rosana. Dona Seguindo Azul. aqui. Não, acho que não. Por enquanto, depois que a gente for, né, tentar, mas... Eu estou tentando até aplicar aqui. Depois eu até vou ver a gravação. Eu também. É legal. Nós pretendemos também montar um documento, tipo um tutorial, para poder vincular no vídeo. Legal, tutorial. Passo a passo. Bom, tá? Ótimo. Excelente. Ô, Rosana, Verinha, pensei em fazer isso com a educação escolar indígena, né? Então, para nós montarmos esse trabalho aí. Fica tudo assim, direitinho, o portfólio, porque a gente fica com as fotos para lá e para cá, né, Serginho? Sim, nossa, seria ideal. Boa ideia, Sérgio. Boa ideia. Excelente. Trazer o que nós já temos. Já vamos utilizar. Olha, já vamos utilizar. Pode fazer por aldeia e aí monta o caderno todo, né, Serginho? Faz por aldeia, né? Cada página coloca uma aldeia, as fotos, né? As informações, alguns relatórios, enfim. Dá para montar um belo de um portfólio. Completinho. Uma sugestão que eu faço também para os professores, principalmente nesse momento de distanciamento que a gente está acompanhando os ATPCs e a gente escuta, né, que tem muito professor que está com muito arquivo no celular. Pega o computador, cria um drive nesse computador e descarrega essas fotos no drive. Então, por exemplo, recebeu a atividade dos alunos do 6º ano, cria lá um drive do 6º ano e joga as imagens dentro. Recebeu as imagens do 9º ano, cria um drive e joga as fotos dentro.
Só que vocês têm que tomar cuidado pelo seguinte, como vocês podem estar atuando em mais de uma unidade escolar, seria importante vocês criarem drives específicos. Então, por exemplo, eu dou aula na escola A, então eu vou criar um drive raiz para aquela escola A com as salas que eu tenho. Eu dou aula na escola B, eu crio um outro drive, porque senão eu vou começar a misturar a atividade de uma classe para outra, entendeu? E aí eu me perco. Então, para não se perder, a ideia seria essa. Nil, tudo em ordem? Olha, vou fazer isso. O celular tá cheio de... Essa formação está excelente, muito. Olha só, mais uma coisa muito. agora aprendi. Uhum. Fantástico. Livrar o meu celular, porque eu vou te O falar. celular tá cheio, é verdade, o celular tá As cheio. escolas também podem pensar, né, numa maneira de fazer isso com as disciplinas, né, ou ensino fundamental, ensino médio, não sei, pensando aí em todas essas atividades que estão sendo recebidas aí de forma remota, podem organizar tudo isso, né, de forma colocando aí por ano, por disciplina, ou por área de conhecimento, ou por segmento, não sei. Tem muitas possibilidades aí. E outra, por exemplo, o Sérgio está falando, eu estou pensando numa outra coisa. Então, por exemplo, o Sérgio é professor de geografia da escola, eu sou de artes. O Sérgio ele já monta o material dele, ele monta os documentos dele no Word e já manda para o Drive da escola. Eu monto as coisas os arquivos em Word e mando de arte. E aí depois a escola ela pega todas essas informações e cria um documento único. Também dá para fazer dessa forma. A Zuleide tinha pedido a palavra. Fale, Zu. Por gentileza. Então, vocês, na verdade, você mostrou mais a parte técnica, né? Como que forma, como que produz, como que faz. Eu sou ignorante nessa parte de tecnologia. Então, se eu falar para você que não tenho dúvida, eu tenho. Até você falou de fazer o tutorial, né? Eu acho que vai ser muito bom. Mas enquanto você estava falando, eu estava pensando assim, que a gente faz um portfólio na sala de aula, né? Que coloca tudo dentro de uma pasta, né? E já estava pensando assim, como seria bom, antes de você mostrar aquela duplicação de folha, eu já tinha pensado assim, como que faria para o aluno, né, de cada sala? Colocaria a identificação, a série, a habilidade para a sala toda. E todo o material do aluno colocando nesse portfólio, né? Você já pensou que maravilha você ter portfólio do 6º ano até o ensino médio? Você teria uma vida pregressa do aluno, né? E como que faria daí no caso da foto? Eu tiraria a foto das atividades do aluno e colocaria aí, é isso? Então, professora, seria mais ou menos dessa forma. O professor ele receberia a atividade do estudante, ou escanearia ou tiraria foto, então transformaria o arquivo em arquivo de imagem, e aí poderia anexar no Word para poder incrementar as informações. Daí, então, no caso, né, teria aí um processo de aprendizagem, né, de cada sala, de cada aluno, e eu poderia estar visualizando a sala toda, porque quando a gente faz um portfólio na pasta, você pega a pasta, daí você tem que ver cada pasta, procurar o aluno, e aí não, né? Aí você estaria visualizando todos, inclusive até com foto do aluno, né? Sim. E outra coisa, professora, por exemplo, nesse processo, a senhora já está falando de um outro modelo de portfólio, né? A senhora está falando do portfólio do professor com a sala de aula dele dentro da sua disciplina. Então, no caso, esse portfólio do professor, ele seria meio que repetitivo, por assim dizer, porque eu vou ter uma atividade
básica e eu vou ter 36 respostas diferentes para aquela atividade. Então, aí seria um documento muito grande, entendeu? Para a proposta de portfólio que nós começamos a apresentar, seria justamente aquela de amostragem. O que o professor desenvolveu dentro da disciplina dele, em cima dessa habilidade, e qual foi a resposta que ele teve dos estudantes. Então, seria por amostragem. Então, aí já temos um outro modelo de portfólio, entende? E aquilo que nós estávamos falando. A ideia de portfólio pode ser bem ampla. Não existe um modelo fechado, entendeu? Cada unidade escolar pode criar um modelo de portfólio específico de acordo com o seu perfil, com a sua realidade. Por isso que a gente está apresentando mais a parte técnica do que falar, olha, vai fazer o portfólio assim, assim, assado. Aí essa regra que a gente passou não serve para a sua realidade escolar, por exemplo. E aí não teve significado nenhum a informação, entendeu? Por isso que a gente está pensando em justamente nesse momento de conversa, a gente conseguir enxergar as outras possibilidades de portfólio. E a senhora já trouxe mais 2 possibilidades para o assunto. Muito obrigado pela participação. De nada. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Porque igual o que o Sérgio, a Rosana, a Vera estavam falando, é um outro modelo de portfólio para uma necessidade em questão. Né? Certo. Uma outra pergunta. Alguém costuma trabalhar com portfólio em sala de aula? Ou a ideia de trabalhar portfólio é muito trabalhosa? Ou eu já comecei a trabalhar com portfólio, mas não deu certo, eu parei? Como foi a experiência de vocês trabalhando com portfólio? Mas digital que você está perguntando? Não. Agora a ideia o contexto da ideia é o portfólio como um todo. Já foi trabalhado com portfólio? Você já trabalhou com portfólio? Alguma vez, quando você estava em sala de aula, você pensou em trabalhar com portfólio? Teve bons resultados? Teve uma boa devolutiva? Ou só foi dor de cabeça? A gente queria um pouquinho dessa experiência de vocês quanto ao assunto. Não, eu acho o portfólio muito válido, porque ele acompanha o processo de aprendizagem do aluno, né? E esse, hoje, é muito usado em classes especiais, né? Porque você acompanha o processo dele. Embora ele seja mais difícil, é mais trabalhoso, como você está apresentando aí, eu acho que vai ser até mais fácil. Mas eu usei muito o portfólio. Passa a palavra. Simone, Silvio. Silvio, vocês no CE já trabalham com portfólio? Oi, não dessa forma. Como que vocês trabalham? Pode explicar para a gente? Bom, os demais eu não sei como faz, mas eu tenho um pessoal personalizado, um para cada estudante. Como a gente não tem Certo. turma, a gente atende individualizado, então a cada atendimento eu vou detalhando o que acontece, o que eu falo, normalmente cópia de conversa, cópia de áudio, cópia de atividade, e eu vou detalhando tudo. Legal. Agora então, eu não sei como os demais trabalham, né? Mas na hora que, por exemplo, na nossa reunião de fim de ano, né, quando é solicitado, a gente apresenta tudo isso daí. Esquema de trabalho, roteiro de estudo, tudo bem, pelo menos eu trabalho dessa forma, bem detalhadinho. Então, que interessante. Outra ideia diferente, a inclusão da ideia de roteiro de estudo, né, coisa que não passou pela minha cabeça no momento aqui, né? Mas é isso que a gente está falando. Cada profissional
ele tem que enxergar o portfólio de acordo com a sua necessidade, né? De acordo com aquilo que ele se propõe. Porque também não adianta nada, igual foi comentado, ter aquela pasta catálogo com um monte de folha dentro, só por ter o material guardado, né? Vou montar o portfólio, eu guardei aqui as folhas, fica a pasta guardada no meu armário durante 5, 6, 7 anos, e aí depois desse tempo eu jogo fora porque não tem mais utilidade, né? Então a ideia do portfólio não é essa, né? Então a minha fica no... Inclusive eu tenho os arquivos todos gravados na nuvem, né? Na nossa conta institucional, já que tem bastante espaço lá. E eu fico com o índice no Excel. Então, quando eu precisar saber de um aluno, eu vou lá no índice do Excel, clico no nome do aluno, ele já me busca a folha de Word relacionada a esse aluno, tudo assim, detalhado. Tudo linkado uma coisa com a outra, né? Tudo linkado uma coisa com a outra. Então. Roger, você enquanto coordenador, qual foi a sua experiência enquanto portfólio? Chegou a trabalhar com portfólio? Então, na coordenação a gente faz, né, o portfólio para fazer um fechamento no final de ano, né? Aí vai pegando as fotos dos projetos, das ações da escola, né? A gente geralmente faz, né? Tem ano que acaba escapando, né? Porque esqueceu de tirar foto, esqueceu disso, esqueceu daquilo, mas é uma prática bem comum na coordenação, né? E na sala de aula é difícil de fazer, né? Eu já tentei fazer, um ano foi até bem, né? Organizando as atividades dos alunos, essas coisas, era tá um EJA, né? Então, para a gente ter uma noção melhor, assim, de como eles estavam se saindo, estavam evoluindo, no caso, na aprendizagem, essas coisas, mas é bem trabalhoso, tá? É difícil, você tem que ser muito organizado, muito metódico, né, para você levar, né, o portfólio do começo ao fim, mas é interessante, né, mas é trabalhoso sim. Em cima disso que o Rogério comentou, uma sugestão de quando se trabalha eventos na unidade escolar, seria importante já fazer os registros logo após o evento, né? Então, por exemplo, teve um sarau, teve um evento cultural, uma feira de ciências. Logo ao término, né, na próxima semana, já tentar fazer esses registros, porque senão, quanto mais tempo passar, mais você esquece das informações. E aí, algo que seria importante registrar, você acaba passando batido, né? Rafael. Sim. Já começa antes, né? Com o projeto do evento, né? Sim. Se tudo já tiver meio que estruturado, na hora que você for registrar no portfólio, ele está 96% já pronto. Que aí a dificuldade seria selecionar as imagens. Mas a parte estrutural, né, a parte informativa do que foi o evento, do que está sendo proposto, qual é o foco, né, já está tudo estruturado. Então, como vocês já fazem isso para poder apresentar para a equipe docente, né, em ATPC, em reunião de conselho de classe, em reunião de planejamento, esse documento já está estruturado, né, meio que finalizado, salve alguns pontos que tem que ser alterado, referente à data, referente a período, horário, que são coisas que podem acontecer, né, de sofrerem alterações, mas o bruto já está feito, né? Só que como a gente sabe que o corre-corre do dia é muito frenético, a gente realmente precisa tirar um tempinho, 1 hora, meia hora, só para poder colocar essas informações no computador para não se perder. Sérgio, sobre a educação escolar indígena. Sim.
Já tentaram trabalhar com portfólio anteriormente? A gente não chegou a fazer um portfólio. Nós tínhamos um material, acho que específico, mas não estava todo estruturado, nada assim organizado em portfólio. Nós tínhamos em pastas, né? Em pasta no computador, mas sistematizado assim da forma como no portfólio digital ainda não realizamos. Estamos pensando nessa possibilidade agora, né? Com todo essa distanciamento aqui nesse momento de isolamento, né? As atividades estão chegando, então eles realizam as atividades que eles está sendo realizada lá nas aldeias. Nós recebemos, né, esse material, e aí por conta dessa demanda da quantidade desse material, nós pensamos nessa possibilidade do portfólio digital. Também pode ser feito um portfólio por um determinado evento, por exemplo. Né? Você não precisa fazer um portfólio, por exemplo, da sala de aula em si, mas, por exemplo, um evento que vem acontecendo anualmente, é importante também se fazer esses registros. Igual, por exemplo, tem o FESNAMU, de Três Barras, que é um evento cultural. Tem as feiras de ciências que acontecem nas unidades escolares, que tem um foco, né, no desenvolvimento científico. Tem, por exemplo, o FEST-Silas, do Silas Baltazar. Tem o Espaço Caiçara, que acontece no Sebastiano. Então, esses tipos de eventos que já perduram há algum tempo, né, que já faz parte da essência da unidade escolar, também é interessante se fazer um registro para que também os estudantes consigam entender a importância do evento, né? E não simplesmente é mais uma atividade extracurricular, que é momento de descontração, mas para que eles entendam que aquele momento de descontração tem um fundo pedagógico, né? Tem um significado pedagógico por detrás. E também, principalmente, nesse caso, eu falo não somente para os estudantes que estão chegando na unidade escolar, mas também para os professores novos que estão chegando na unidade escolar. Muitas vezes o professor chega na UE e ele não conhece as ações que a UE já costumou fazer, que já vinha desenvolvendo, que já vinha produzindo. Então, em posse desse tipo de registro, é muito mais fácil você conseguir apresentar a ideia para os professores novatos e trazê-los para o desenvolvimento da atividade também, né? Fazer com que eles se sintam pertencentes a essa atividade. Embora, por exemplo, uma feira de ciências não tem nada a ver com arte, por exemplo. O que eu vou fazer na feira de ciências se eu sou professor de arte? Aí, no caso, apresentando esse portfólio, esses registros, eu já começo a enxergar coisas que eu poderia estar trabalhando com os estudantes dentro do componente de artes e facilitaria para o desenvolvimento do projeto também. E assim todas as outras disciplinas. Né? Igual, por exemplo, quando fala do dia do desafio, do Agita Galera, tal, o que o pessoal fala? Isso daí é responsabilidade de educação física. Só que, por exemplo, se eu for falar de Agita Galera, ou dia do desafio, eu posso colocar desafios matemáticos, por exemplo, para desenvolvimento. Um jogo de xadrez, um jogo de caça-palavras, né? E aí eu, enquanto professor, dentro dessa disciplina, língua portuguesa, matemática, história ou geografia, o que eu poderia contribuir para o dia do desafio ou para o Agita Galera? Né? E aí fazer a interdisciplinariedade.
Cinzo, por favor. Professora Zuleide, a senhora levantou a mão, pois não? Professora Zuleide, estão me ouvindo? Sérgio, está me ouvindo? Estamos ouvindo, Rafa. Ah, não, tá. Pensei que não estava. Sim, sim. Professora Zuleide levantou a mão e não se manifestou. Rosana, Verinha, vocês como representante da equipe de supervisão, o que vocês acham referente dessa parte de portfólio por parte da diretoria de ensino em conhecer melhor as escolas? O que vocês acham? Também, você viu que nós já encontramos uma saída, né, para a educação indígena. Agora temos que vários, né, vários meios. Eu estou aqui pensando, tem muita coisa. Eu acho que a gente podia, Vera, já aproveitar agora que a gente vai fazer essa formação daqui a pouco, para a gente fazer esse portfólio desde a primeira reunião. Sim, né? Depois com as inclusive escolas. nós vamos ter que nos ausentar daí, que nós temos uma, né, marcadinha, nós só estávamos esperando terminar a de vocês, mas vamos começar agora. E boa ideia, Rosana, nós já vamos trazer. Legal, gostei também. Já vamos utilizar agora. Ainda bem que temos o Kleber conosco, hein? Eita! Ah, é mesmo? Vai sobrar para Kleber. Kleber, Dani. Esqueci. A Dani está aí, então. Já vamos... Eles são muito bons, Legal, obrigada, viu, Rafa e Serginho? Nós vamos saindo, porque nós vamos entrar em outra. Isso. Rosana, Kleber e Dani. Tá bom? Obrigadão, turma. Tchau. Dona Zuleide, tchau. Bom final de semana. Bom para vocês. Tchau. Valeu, pessoal. Kleber, você chama a gente, né, Kleber? Parabéns, olha. Obrigada. Obrigado, meninas, pela participação. Um abraço, Rafa, Tchau. Falou, Kleber. Abraço, Kleber. Dona Azul, a senhora conseguiu voltar? Consegui. Então, o portfólio, na verdade, ele serve até como registro, né, da história, da memória de uma escola ou de qualquer lugar. Em 96, eu não lembro que governo que era, porque já passei por tantos, mas a gente tinha que fazer o retrato da escola. E nesse retrato da escola, a gente tinha que fazer um portfólio de tudo, sabe? Com foto, com registro, com data, com fala das pessoas. Então, ele serve também como memória, porque hoje, por exemplo, em 96, se eu for lá nessa escola, está lá guardado, só que em forma de papel, né? Então, você veja a importância do portfólio, né? É isso que eu queria registrar, tá bom? E outra, pessoal, uma coisa que a gente pode passar para os nossos alunos é que eles também podem montar o portfólio deles. Isso. Né? Por exemplo, existem alunos nas nossas UEs que desenham, existem alunos que criam poemas, existem alunos que desenvolvem atividades de cunho tecnológico, né? Então, esse registro de portfólio para eles também é muito importante, justamente porque se torna uma parte do currículo deles. Isso. É a história deles, né? Sim. Então, se a gente começar a incentivar a importância dos estudantes em guardarem esses materiais, quem sabe futuramente, por exemplo, um estudante que cria poemas, escreve poemas, daqui a um tempo, ele consiga, por exemplo, produzir um livro. Isso. Né? Nós temos aí várias histórias, igual teve uma vez numa Bienal do Livro, uma aluna da rede estadual de ensino, com 12 anos de idade, ela gostava de escrever, ela foi vista por uma professora, a professora incentivou ela a guardar esses poemas, e naquela Bienal em questão, ela estava lançando o seu 4º livro com 12 anos.
E aí a gente escuta o aluno falar que ele não tem perspectiva, que ele não tem possibilidades, só que também ele precisa enxergar essas possibilidades e cabe a nós, enquanto professores, mostrar esse caminho para eles, né? Igual na escola Armando Gonçalves, nós temos o Arthur, que está fazendo um trabalho fantástico com a parte de tecnologia. Então, querendo ou não, esse trabalho de tecnologia já está cativando os estudantes que gostam de trabalhar com programação, que gostam de trabalhar com jogos eletrônicos, que gosta de trabalhar com essa parte de engenharia mecânica e eletrônica. Então, quem sabe no futuro, com esse portfólio, né, igual, por exemplo, essa feira de ciências, a feira de robótica que o Estado está produzindo, imagina a quantidade de material que os estudantes estão produzindo. E olha, transformando esse material no portfólio deles. Então, assim, é um registro fantástico. Fale, Silvio. Então, só complementando o que a professora Zuleide falou aí, que ela falou que tem escola que tem um arquivo em papel, né? O interessante seria se essas escolas digitalizassem esse material, né? Que vai Sim. que acontece uma enchente, um incêndio, coisa assim, e perca um material rico desse aí. Exatamente. E quanto à produção que você tinha falado de alunos, a gente está com um projeto, quer dizer, a gente ainda está com esse projeto em andamento, só que deu uma parada por causa da pandemia. Eu já tinha montado até uma antologia com coleta de dados, coleta de poemas e histórias que o Júlio veio captando desde o começo do trabalho dele lá no CEJ, né? E a gente ia distribuir isso na reinauguração, né? Que acabou não acontecendo justamente por causa da pandemia. Mas o projeto ainda está de pé ainda. Nós vamos ter uma antologia de poemas escritos por alunos. Então, e aí transformar esses poemas nesse arquivo digital, por exemplo, para todo mundo poder ter acesso. Olha que interessante. Uma parte já tá montada, né? Que nem o nosso livro de receitas da oficina que teve ano passado, ele está online nesse formato PDF, formato de revista, né? Só que no nosso a gente usou o Flipneck. Flipsnack, aliás. Tá lá no nosso site, no site do CEJ, né? Que tá em formato de revista lá. Tanto esse quanto o jornal do 5º aniversário, que foi do trem, né? Também tá em formato de revista. Kenji, por gentileza. Boa tarde, Petretti. Tá me ouvindo? Estamos. Ótimo. Tá, eu estou aqui acompanhando o ATPC seu aí, seu do Sérgio. Rapaz, mas eu estou ruim. A minha dificuldade aqui é enorme. Então, eu só queria, assim, conversar, porque depois eu vou ter que pegar isso direito. Por exemplo, você passou um link lá, https, ... não sei o quê. Eu consigo entrar nesse site do ISU, mas não aparece nada de Miracatu. Será que eu estou digitando errado? Essa é uma dúvida. A outra dúvida é assim, você falou, todo mundo conhece o Word, entra no Word e produz o portfólio. Aí eu entrei aqui no Word, estou aqui pesquisando, vendo, e não estou conseguindo trazer uma fotografia, por exemplo, uma foto que eu tenho lá no arquivo, para o Word. Então eu estou assim com uma série de dificuldades aqui que vou ter que depois aprender pessoalmente com alguém, sei lá, se eu não conseguir resolver para o meu lado. Mas é isso mesmo o início desse trabalho aí? Então, no caso do link, pode ser que algum código foi errado e ele está direcionando para a página do ISO sem conseguir achar o arquivo, né? Mas isso daí era só uma amostra de onde estaria o caminho do link para você poder mandar para uma outra pessoa acessar. Você cria o arquivo, sobe para o modelo, certo? Eu criei um link para a pessoa acessar. Para a pessoa acessar o seu documento. Era apenas esse trabalho, o processo. Certo. No caso, se eu acessar esse link que você passou, ele não vai aparecer nada?
Então, esse link que eu passei era para o senhor conseguir ter acesso ao teste que a gente fez no começo da reunião. Da montagem do trabalho. Nós então montamos então o documento abriu o passo a passo. E aí a gente subiu ele pro Drive, né, para a plataforma que ia hospedar o arquivo. E aí, pelo link, eu compartilho esse documento com qualquer pessoa que eu queira. Certo. Essa daí foi a situação. E a segunda situação, para o senhor poder inserir o arquivo no Word. No Word, o senhor vai ter que ir na opção Inserir. Certo. Eu fui aqui na opção Inserir. Imagem. Inserir imagem. Aí ele vai abrir os seus drives, né? Vai abrir onde tem as imagens. Aí tem que ver aonde o senhor salvou o arquivo de foto. Tá. E aí eu vou aqui no imagem de fotos. Eu vou pegar uma foto. Você clica 2 vezes em cima da foto ou seleciona a foto e clica em inserir. Direita? Não. Clica 2 vezes como se fosse para abrir um arquivo no computador, com o botão esquerdo do mouse. Ou seleciona a foto com o que o senhor quer e vai lá no botãozinho inserir que está embaixo. Eu acho que é mais fácil o senhor fazer dessa forma. Mas quando aparece inserir, eu mando o quê? Copiar? Não é copiar, é inserir. É enviar? Não, inserir. Então, mas eu cliquei no inserir e abri uma página. Tá, aí então vem vamos de novo. Selecionar, abrir, fixar, adicionar. Só vamos abrir com o Word novamente para poder mostrar para o senhor. Vamos lá. Eu estou no computador e estou aqui no meu celular, tá? Tá, só um momentinho. Tá. Kenji, olha a imagem do celular ou do computador. Não sei onde você está enxergando. Sim, tá em branco aqui, não tá no computador? Tá em branco. Tá. Então eu vou aqui em cima, inserir imagens. Inserir imagens. Desse dispositivo. Tá. Aí ele vai abrir. Aí tem que ver onde está o arquivo de imagens do senhor. Tá, eu peguei na imagem. Tá? Então vamos lá. Eu selecionei a minha imagem aqui. Certo. Na hora que eu clico em cima dela, vai aparecer aqui, ó, o nome do arquivo, o nome da imagem, ó. O nome do arquivo? Você clica em cima da imagem, tem que ficar um quadradinho azul em volta dela. Certo. Ficou? Fiquei. Agora você vai inserir. Aí, ó. Vou lá embaixo, inserir. Mas aqui não entrou nada. Inserir. Imagem. Só que aqui eu tenho um arquivo que tem um monte de fotos. Eu tenho que pegar só uma, né? Sim. Uma por vez, que senão não tem como. Não vai, né? Você vai selecionar um monte de imagem, ela vai ficar uma tudo em cima da outra. Inserir imagem. Insere apenas uma para o senhor poder ver. Uma que só tem sozinha. Pior que aqui não tem imagem sozinha, é tudo uma montoeira. Peraí, já achei uma aqui. Aí. Então você seleciona e vai inserir, certo? Isso. Aí você clica lá, vincular ao arquivo, inserir e vincular, ou só inserir? Tenta só inserir. Entrou. Tá. Entrou a foto. Aí depois você quer abrir a caixa de texto, escrever e tal, né? Isso. E vai salvando, no caso.
Salva, sempre vai salvando em Word, né? Até terminar o documento e aí depois transforma em PDF. Porque se transformar em PDF, depois não tem como mudar. Ah, tá. Mas aí tem um item aqui que você vai para transformar em PDF, né? Aí na hora de salvar o arquivo. Certo. Tá legal. E as páginas, você vai criando as páginas e vai pondo as páginas que quiser, né? Sim, aí depois você vai naquele link lá para fazer o portfólio, né? Isso, depois você salva o arquivo, você transforma em PDF, aí você entra lá na internet no Isso, e depois para subir o arquivo para ele. Subir o arquivo para ele. Ah, então tá. Tá ok. Bom? Tá legal. Então, tá ótimo. Obrigado. Pessoal, mais alguma dúvida referente à parte de portfólio, a parte técnica? Então, lembrando que depois nós vamos montar um tutorial e deixaremos vinculado ao vídeo no YouTube, tá bom? Sérgio, a palavra é sua, meu amigo, para a finalização. Vou agradecer a atenção de todos, obrigado pela atenção nessa formação, né? Nós estamos aqui todos para aprender, ninguém sabe mais do que ninguém, né? Então, juntos, uma equipe, né? Essa equipe do Núcleo Pedagógico está sempre à disposição de todos os senhores para, né, ajudá-los aí nesse momento, né? Nesse momento de isolamento, mas não esqueçam que nós estamos aqui para subsidiá-los, auxiliá-los, né, dar esse suporte aí, essas informações, e aprendemos a cada dia a gente aprende alguma coisa, né, ninguém é mais que ninguém sabe tudo, então nós estamos aqui para auxiliá-los aí e passar algumas possibilidades, algumas sugestões, orientações para vocês, tá? Fique à vontade para entrar em contato conosco, né, esclarecer algumas dúvidas e oferecer aí uma boa tarde, um bom final de tarde, um bom final de semana a todos. Obrigado. Pessoal, Valeu, Sérgio, como o Sérgio disse, realmente é uma sugestão, né? A ideia da utilização do Isso é uma proposta. Vocês têm total liberdade de pesquisar e encontrar em outras plataformas na qual aquilo que vocês julgarem mais simples, mais fácil para poder mexer. E a ideia do portfólio seria essa, tá bom? Agradeço a atenção de todos, agradeço a participação, desejamos um bom final de semana e até a próxima. Muito obrigado.